Estamos de volta com o programa CREA em Debate, um olhar sobre o ponto de vista do profissional da área tecnológica. Nosso convidado é o presidente da IPET, engenheiro Fernando Siqueira. Estamos falando sobre o pré-sal. Siqueira, quando a presidente Dilma foi ministra das Minas e Energia, ela esteve nos Estados Unidos para apresentar o projeto do pré-sal, antes mesmo de apresentar ao Congresso. Isso significa que o Brasil ainda está subordinado aos interesses internacionais? Na verdade, Candal, quando a ministra Dilma foi com o ministro Lobão aos Estados Unidos, ela já era ministra da Casa Civil. E essa submissão ficou evidente porque eles submeteram o projeto do petróleo aos Estados Unidos antes de submeter ao Congresso Nacional. Isso foi uma coisa extremamente preocupante. E, aliás, as recentes informações aí dadas pelo Wikileaks, os telegramas, a consuleza americana passando para Washington informações de que eles estão fazendo um lobby fortíssimo no Congresso Nacional contra a nova legislação, porque não só fere o interesse das empresas americanas, como do próprio Estados Unidos. Outra informação também é que quem faz esse lobby confirma as denúncias que a IPET vinha fazendo, o cartel internacional alojado no IBP, a ONIP, Organização Nacional dos Industriais de Petróleo, e a Fiesp. Então essas três organizações vinham sendo denunciadas por nós como fazendo lobby no Congresso Nacional contra a mudança da legislação do petróleo. Inclusive nesse telegrama a consuleza fala que, ao contrário de outros países onde os Estados Unidos, as empresas americanas são donas do petróleo e eram donas na lei anterior do Fernando Henrique, agora o governo retoma o controle do petróleo, do pré-sal. Então essa pressão internacional ficou evidenciada nessas informações e a IPET deixou de ser aquela entidade visionária de estar vendo teoria da conspiração. Não, foi confirmado na prática por telegrama de embaixadas e de empresas de petróleo. Então, como a gente vem dizendo, os Estados Unidos não tem reserva, tem uma reserva de 30 bilhões de barris e consome 10 bilhões por ano. As empresas do cartel internacional já tiveram 90% do domínio das reservas. Hoje tem 3%. Então, ambos, para sobreviver, precisam de reserva, precisam do pré-sal e onde houver reserva. O pré-sal representa hoje mais ou menos 10% da reserva mundial. Mas 70% das reservas estão no Oriente Médio e que o custo de extração do petróleo vai mais ou menos a $250. Só o custo de extração, sem falar no custo do barril, que são o custo 10% para produzir o petróleo, $10 para produzir, $20 para transportar e $200 por barril para manter um aparato bélico lá no Oriente Médio, controlando a Arábia Saudita, o Kuwait, o Irã, o Iraque. Então esse aparato todo custa para os Estados Unidos cerca de $200 por barril. Então o pré-sal que custa $30 por barril se torna muito mais atrativo para eles, Uma cobiça. Uma cobiça desenfreada, digamos assim, Então todos os tipos de pressões e constrangimentos sobre o governo, sobre o Congresso, resultam numa ida de uma ministra da Casa Civil e o ministro das Minas e Energia submeteu o projeto aos Estados Unidos. Agora, Fernando, seria exagero dizer que, exatamente por isso que você acabou de falar, o Brasil também tem que reforçar a sua defesa estratégica? A gente tem um parque militar extremamente obsoleto. A gente percebe que, inclusive, navios não saem. O Brasil tem aqui, no Arsenal de Marinha, um porta-aviões que foi comprado já sucateado da França, que não sai do cais porque o custo é absurdo. Não pode botar o navio para funcionar porque senão não tem dinheiro para pagar. Agora é fundamental se reaparelhar
para poder, né, manter a sua soberania na defesa do pré-sal. Sem dúvida nenhuma, Candal, nós precisamos reforçar as nossas Forças Armadas, a Aeronáutica, a Marinha, o Exército, né? Porque a primeira coisa que os Estados Unidos fez foi reativar a 4ª Frota Naval, quando soube da descoberta do pré-sal. Essa frota naval estava desativada desde a década de 50. E o argumento do Bush é que era para defender o Atlântico Sul. O Atlântico Sul é Brasil e Argentina. A Argentina já desnacionalizou o petróleo, então a 4ª Frota se destina a proteger, entre aspas, o pré-sal. Então, se o Brasil não tiver equipamentos aeronáuticos, marítimos, para defender essa riqueza fantástica, certamente a gente vai ficar muito vulnerável. Agora, é muito preocupante porque, quando foi feita a revisão constitucional, o relator era o nosso Nelson Jobim, ministro da Defesa, e ele propôs, na época, o fim do mar territorial de 200 milhas. Então, esse senhor, sendo hoje ministro da Defesa, a gente fica bastante preocupado. Da mesma forma que ficamos muito preocupados com a ida do ministro Lobão e a ministra Dilma aos Estados Unidos submeter o projeto do pré-sal para os secretários de Estado americanos. Então nós temos que fazer com que nossas Forças Armadas tenham um mínimo de condição de defender não só as riquezas do pré-sal, mas também as nossas fronteiras, né, que são muito grandes, são muito limítrofes com grande parte da América Latina, e há uma vulnerabilidade com a entrada de armas, contrabandos e tóxicos, etc. Então é preciso aparelhar as nossas Forças Armadas para defender o nosso território, não com o objetivo de atacar nosso vizinho, mas apenas de defesa das nossas riquezas, que pela sua grandeza são cada vez mais cobiçadas. A gente tem que estar preparado, inclusive, ali em cima, a Amazônia, os próprios conflitos aí que os Estados Unidos tentaram cavar ali com Venezuela, enfim. Quer dizer, estão cercando, na verdade, a América do Sul, aqui reabrindo, inclusive, alguns postos militares, né? E além do petróleo, tem a questão da nossa água. O aquífero Guarani é uma coisa que daqui a pouco vai virar também. Então tem que realmente se reforçar as nossas Forças Armadas para que a gente possa garantir, de fato, a defesa do nosso território. A Amazônia, por exemplo, não só tem 68% da água doce brasileira e 12% da água doce mundial, mas tem nióbio, que é um material mineral fundamental para a indústria aeronáutica e a indústria espacial. Tem a biodiversidade, que é matéria-prima para a indústria petroquímica do futuro, e tem também a maior capacitação para produzir energia substitutiva ao petróleo, que é a biomassa. Tem terras, água e muito sol. Então a Amazônia é o polo mais viável para a substituição do petróleo na sua função petroquímica. Daí a cobiça sobre ela, né? Perfeito. Estamos conversando com o engenheiro Fernando Siqueira, presidente da EPET. Estamos falando sobre o pré-sal. Esse é o programa CREA em Debate. Faremos um intervalo e já voltamos. Web TV CREA, o conselho que a gente vê. Orientar em vez de punir. O CREA-RJ agora trabalha assim. A fiscalização do exercício ético profissional ficou mais eficiente e inteligente. E os profissionais ficaram mais atentos às suas obrigações. O Conselho se tornou um parceiro na valorização das profissões da área tecnológica. Nosso trabalho começa na hora de planejar a fiscalização. Foram criados manuais específicos para cada modalidade, como a engenharia, arquitetura, agronomia, meteorologia, geologia
e Geografia, que ajudam os agentes fiscais durante sua atuação. Um trabalho cuidadoso para preservar a nossa maior riqueza, a vida. A Lei de Assistência Técnica Gratuita já está em vigor. Agora, todo cidadão que ganhar até 3 salários mínimos tem direito à assistência gratuita para construir sua casa. Uma antiga luta do sistema Confea-CREA. Uma nova conquista dos brasileiros. Um bom projeto começa com um planejamento. Planejar para trabalhar melhor. No CREA-RJ, essas palavras fazem parte do cotidiano. Ágil, simples, descomplicado. Qualidades que aprendemos com os jovens. Nosso ponto de apoio para a modernidade. No Conselho, o CREA Júnior aproxima os estudantes das nossas decisões. Afinal, eles representam um futuro que queremos com sustentabilidade ambiental. Cuidar para as futuras gerações, uma tarefa que começa dentro do Conselho. Por isso, o CREA-RJ colocou em prática o programa de coleta seletiva de lixo na sua sede. Mas as nossas ações não param por aí. O novo sistema corporativo do Conselho atende com rapidez às demandas dos profissionais. E foi pensando neles, mais uma vez, que o CREA-RJ realiza cursos e palestras em cada município do nosso estado, através do programa de capacitação profissional. Progredir. CREA-RJ. Excelência em gestão. Democracia e transparência. Acesse www.crea-rj.org.br. Lá você encontra o calendário do Progredir e as ações do CREA Júnior.